Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal VV de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. 1.200 vídeos à sua disposição, maratone todos, não perca um sequer. Os vídeos eles se complementam, eles se conversam entre si, então é importante que você faça a linha do tempo e assista a todos para ter uma noção, uma compreensão maior de toda a narrativa que estamos fazendo aqui neste canal. 4,5 milhões de visualizações, caminhamos para 28 mil inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês por acreditarem na nossa proposta, no nosso propósito. Aqui eu trago experiências, eu trago as coisas que eu aprendi, eu não crio coisas que não tiveram uma origem, que não tiveram um fundamento. Então são as coisas que eu vivi no mundo corporativo, 30 anos, 15 anos como investidor, e são essas coisas que eu trago e ofereço gratuitamente para vocês. Não sou vendedor de cursos, aqui a gente procura passar experiências, tendo a certeza de que isso pode ser útil, que pode transformar a sua vida e que você pode ter mais êxito e sucesso como investidor. Mas você tem que assistir todos os vídeos, senão você se perde, você não vai entender, vai ouvir o galo cantar, não vai saber por que o galo cantou, e aí vai se atrapalhar e tomar decisões equivocadas achando que já ouviu tudo que eu tinha para falar sobre determinado assunto e na verdade só ouviu 1/10 do que eu tinha para falar. E aí você se perde, toma uma decisão errada, tem uma impressão equivocada, porque exatamente você não assistiu o todo. É como ler um livro, já falei isso aqui. Se você pula as páginas, você não vai conseguir acompanhar direito a história. Você pode perder partes importantes do livro e ficar sem entender. Então, dedique-se a adquirir conhecimento. Conhecimento liberta, a ignorância nos deixa aprisionados. E a gente não pode se conformar em ser gente medíocre, em ser gente pequena. Vamos voar. Nascemos para realizar, nascemos para fazer coisas grandiosas. Só depende da gente, mas o conhecimento é vital. Bom, uma matéria que saiu recente e eu queria trazer para vocês, porque eu acho que ela é super importante e atual para a nossa reflexão. Quanto a Petrobras ainda conseguirá reaver das perdas com corrupção? Isso é muito importante. Estamos nos aproximando aí das eleições e temos que lembrar que esse período de corrupção foi fortemente marcado no período aí do governo do PT, né? Então a gente viu aí a Lava Jato denunciar toda uma série de desvios por conta do petrolão. Isso não é ficção científica, isso é realidade, isso aconteceu, precisou ser apurado, se puniu pessoas em cargos executivos, se puniu empresas que se relacionavam com este esquema, empresas nacionais, internacionais, recursos foram recuperados no exterior. Uma grande parte do mundo político foi incriminada do ponto de vista de denúncia, mas as apurações meio que entraram em compasso de espera e praticamente ninguém foi condenado e punido. Esse é o grande esquema Brasil. Esse é o grande esquema Brasil. E a ideia é que se tente preservar os poderosos, em especial os políticos, de qualquer responsabilização criminal. Esteja atento, porque esse tipo de coisa precisa acabar, esse tipo de coisa precisa mudar. Nós precisamos exigir as mudanças, né? Precisamos exigir as mudanças. Uma das mais importantes para combater a criminalidade era a prisão de segunda instância, que foi jogada por terra para exatamente favorecer esses grandes esquemas de bandidagem, de malandragem que a gente tem visto no Brasil. Perde o Brasil, perde o povo brasileiro com a corrupção, né? Isso é um câncer, isso precisava ser extirpado de uma forma definitiva da nossa sociedade. Os países que avançam, que se desenvolvem, combatem duramente a corrupção. É óbvio que sempre vai existir corrupção, não vamos ser ingênuos, mas se você responsabiliza, se você é duro no combate à corrupção, você faz com que as pessoas se sintam menos propensas a desviar-se da linha, né? A sair da conduta adequada, porque você sabe que será punido. Então essa é a grande questão. O saber que vai haver uma punição nos faz mudar, né? Eu acho que é isso que é importante entender. Se entendermos isso, eu acho que a gente transforma a nossa capacidade de civilização, de desenvolvimento econômico e social.
Bom, em 2016, a Polícia Federal começava a investigar as 3 maiores tradings de commodities do mundo, a Vitol, a Trafigura e a Glencore. À época, o Estadão deu essa notícia. Esse trio era suspeito de pagar propinas milionárias a funcionários da Petrobras para ganhar contratos de comercialização de derivados de petróleo. 2 anos depois, na fase sem limites, a 57ª das 80 que a Operação Lava Jato acumulou até fevereiro de 2021, quando entrou em modo de espera, as 3 transnacionais entraram formalmente para a lista de investigadas. Agora, no dia 15, a anglo-suíça Glencore informou ter provisionado em seu balanço 1,5 bilhão de dólares para cobrir custos de investigação regulatórias relacionadas à denúncia de suborno nos Estados Unidos, Reino Unido e no Brasil. A mineradora diz que espera fechar este ano acordos para concluir os inquéritos que se arrastam já há anos. Um longo artigo escrito no ano passado por uma equipe de advogados especializados em legislação regulatória e crime de colarinho branco do escritório norte-americano Debevoise e Plimpton falava da intensificação do combate à corrupção transnacional nos Estados Unidos depois da eleição do Joe Biden. De fato, o que vem sendo constatado é que o cerco à corrupção empresarial vem se estreitando por lá. E isso é muito bom, porque isso repercute no mundo inteiro. E como andam os processos no Brasil? As sucessivas operações de suborno na Petrobras tornaram-se um emblema internacional de corrupção. Até hoje não se sabe qual foi o montante exato desses desvios. Em 2015, quando as descobertas da Lava Jato ainda causavam uma certa perplexidade, um laudo pericial falava em estimativas da ordem de quase 43 bilhões de reais de perdas, né? O balanço da Petrobras de 2014, que foi o primeiro ano da investigação, reconhecia a perda de 6 bilhões. A verdade é que nunca foi calculada, ou pelo menos nunca foi tornada pública a cifra exata dessas perdas. E a Petrobras deveria ser transparente, na verdade deveria vir a público, abrir esses números, né? A sociedade merece, os acionistas da Petrobras merecem esse respeito. Você é acionista da Petrobras? Bata na porta do canal de RI da empresa, exija saber de quanto foram as perdas provocadas pela corrupção, né? Não fique quieto, deixe de ser trouxa, né? Não continue investindo numa empresa que não presta contas do que acontece intramuros, não é? Você precisa ser mais ativo enquanto investidor. Esse é um mantra que a gente está sempre batendo na tecla aqui, porque é assim que o americano o brasileiro precisa aprender a ser também. No final do ano passado, a Petrobras informou em comunicado ter recuperado 6,2 bilhões em todos os acordos de colaboração, leniência, restrições e renúncias decorrentes dos atos de corrupção revelados pela Lava Jato. É bastante dinheiro, mas é muito pouco ainda diante do que foi usurpado, é o que se imagina. O pior é imaginar que a paralisia imposta à Lava Jato pode tornar ainda mais distante a possibilidade de recuperação de mais recursos. Na Petrobras ainda há um sem número de processos que buscam ressarcimento, mas a velocidade com que o dinheiro escapuliu da companhia nem de longe se compara com o ritmo de retorno. A legislação anticorrupção é uma realidade relativamente recente na história brasileira. Completará 10 anos, apenas no ano que vem. Enquanto nos Estados Unidos e Inglaterra, por exemplo, leis desse tipo, que responsabilizam empresas pela prática de atos contra a administração pública, vigoram há décadas, com a premissa básica de que os valores a serem devolvidos sejam superiores aos ganhos com a atividade criminosa. No Brasil, a lei determina punições que vão de 0,1% a 20% do faturamento no exercício mais recente, mas não é o rigor da lei o maior diferencial, de acordo com Moroni Costa, especialista em direito penal empresarial e sócio da Bichara Advogados. Lá dificilmente chegam à fase do contencioso, de julgamento como aqui. As resoluções vêm de acordos, diz ele, como este que está sendo aguardado ainda para 2022 pela Glencore, para tentar se livrar da pecha de corrupção que acaba sujando a empresa, acompanhando a empresa nos últimos anos. E isso acaba prejudicando sua imagem internacional. Como reduzem um pouco a burocracia, os acordos aceleram os ressarcimentos. Outra diferença citada pelo advogado é que há um balcão centralizado para a discussão dessas causas, enquanto o trâmite brasileiro atravessa vários entes públicos. Nos Estados Unidos e Inglaterra, as empresas sabem exatamente com quem estão falando.
Em dezembro de 2020, a Vitol, outra trading gigante denunciada na mesma fase da Glencore, fechou acordo de leniência com o Ministério Público Federal e concordou em devolver 236 milhões à Petrobras. A Glencore acaba de divulgar o resultado de 21, um lucro recorde de 4,97 bilhões de dólares. Vamos ver de quanto será o meia-culpa que ela firmará, né? Pois é, muito a ser feito no Brasil, mas muito também que depende da sociedade pressionar e exigir mudança. A sociedade brasileira precisa deixar de ficar eternamente em berço esplêndido e passar a cobrar a responsabilização desses bandidos, desses marginais, dessas pessoas que se utilizam de cargos, de relacionamentos para se dar bem, né? Se dar bem de forma ilícita. Não dá mais para suportar esse tipo de coisa. Muito bom. É preciso crescer para distribuir renda, disse o presidente do Citigroup, o mexicano Ernesto Cantú. Ele está à frente das 22 operações do Citibank na América Latina e ele recentemente deu uma entrevista ao Estado de São Paulo, o jornal Estadão, e eu gostaria de compartilhar um pouco as ideias dele. Eu estou sempre fazendo isso, trazendo um pouco da visão dos grandes empresários, dos presidentes de empresas, para que vocês comecem a entender como pensam essas pessoas. É fundamental, se você quer investir em ações, você tem que entender como pensam os diretores, os executivos principais das empresas, né? O repórter perguntou, o Citi saiu da operação de varejo no Brasil em 2017 e agora também no México. Qual a intenção que existe por trás disso? Nós vamos nos concentrar em negócios que fazemos melhor, como o atendimento a grandes empresas que têm operações internacionais. Estamos focando nos negócios com as maiores empresas do Brasil. Aí disse o repórter, mas a ideia é ir atrás de todas as grandes empresas ou alguma área em específico? Estamos buscando companhias que já são multinacionais, mas há oportunidade nas fintechs, nas startups que crescem em outros países de maneira muito rápida. Podemos ajudá-las muito nesse processo. O atual momento do Brasil é negativo, como especialistas apontando até para uma recessão neste ano. Como o senhor vê isso? Os números são o que são, disse ele, mas o Brasil tem vários Brasis, não vamos nos perturbar, né? O Brasil tem vários Brasis, não apenas do ponto de vista geográfico, mas também pelo desempenho dos setores. O país tem companhias líderes, que não só aqui, companhias líderes não só aqui, mas também em diversos lugares do mundo. O repórter diz, como é presidir um banco na América Latina em momento que a região perde relevância econômica? Em geral, diz ele, as companhias da América Latina têm negócios fora da região e estão indo muito bem. Mas quando você vê os números da América Latina, é correto falar em um momento difícil. Recuperar o crescimento nessa região é importante, não só pela relevância, mas para consertar problemas da região, como a desigualdade. É preciso crescer para a gente poder redistribuir essa riqueza. Qual o papel do setor privado, então, nesse cenário? É muito relevante, eu diria, pois as empresas criam empregos. Quanto mais posições criadas e com salário mais alto, menos desigualdade. Mas precisamos estar em um cenário positivo. É mais fácil investir em um país quando você tem chances de retorno muito claras, muito definidas. No caso do Brasil, é por isso que precisamos ter reformas, como a tributária e a administrativa. Recentemente, o ex-presidente Lula disse que o Brasil não precisava de reformas. Olha, isso é uma estupidez, né? O Brasil precisa sim se modernizar e o que mais precisa são boas reformas. Não qualquer reforma, reformas inócuas, reformas feitas por gente ignorante. Não, se querem fazer reformas decentes, precisam convocar para a discussão pessoas de fora do Congresso Nacional. Fazer uma discussão apenas com deputados e senadores é trabalhar em cima da mediocridade, porque o nível é muito baixo do que temos lá no nosso Congresso. Então é necessário trazer especialistas, trazer autoridades, né? Quer discutir reforma tributária, você precisa conversar com as empresas, precisa conversar com estudiosos da questão tributária, precisa conversar com pessoas que entendam a lógica das cadeias de produção globais. Precisa conversar com gente que tenha conhecimento de comércio exterior, de mercado internacional. Aí sim, você junta essa turma e faz uma reforma tributária inteligente,
com profundidade para resolver os problemas brasileiros. Essa área tributária é uma aberração o que existe aqui no Brasil. É um negócio catastrófico. Enquanto você não mexer nisso com seriedade e responsabilidade, o Brasil não solta as suas amarras e fica impedido de crescer. É um negócio assim que revela a estupidez da política brasileira, né? A pequenez da política brasileira. Muita gente ignorante nos cargos públicos e que não conseguem entender a relevância de fazer uma reforma tributária no Brasil. A administrativa vai nessa mesma tocada, nessa mesma batida. Você precisa reformar a máquina do Estado. O Estado consome quase tudo que arrecada. Tem algo errado nisso. Você não tem uma contraprestação de serviços para a sociedade. Você não tem segurança pública, você não tem educação, você não tem saúde, você não tem estradas, iluminação, transporte público, você não tem nada. Então, como assim? Gasta-se tanto em quê? Né? Para sustentar uma estrutura que é ineficiente. Então você tem que aplicar no Brasil, tem que fazer um choque de administração e aplicar no Brasil o conceito do orçamento base zero, que é tão defendido pelo Vicente Falcone, o professor Vicente Falcone. O que é o orçamento base zero? É jogar tudo no chão. É você acabar com todas as obrigatoriedades constitucionais com relação ao orçamento. Você joga o orçamento público no chão e vai construindo um orçamento conforme prioridades. Quais são as prioridades deste governo para os próximos 4 anos, para este ano? E aí vai construindo isso até o limite do que você tem de dinheiro. Acabou o dinheiro, pronto, acabou a história. Você não pode gastar mais do que você arrecada. Isso é uma insanidade, né? E pronto, em cima das prioridades. Quem define as prioridades no nível municipal é a prefeitura com a Câmara de Vereadores, no nível estadual é o governo, é o governador com os deputados estaduais, no nível federal é o presidente com o Congresso Nacional. Pronto, está resolvido o negócio, né? Tem que mudar a Constituição, muda tudo o que precisa ser mudado. Falta coragem, falta discernimento, falta inteligência, falta senso de urgência. Né? Falta interesse e falta da parte da sociedade a cobrança, porque a partir do momento que não existe pressão, que não existe mobilização social, não existe cobrança, fica desse jeito, que desse jeito tá bacana, viu? A turma tá ganhando seu dinheiro, tá feliz da vida, né? Para eles não vai mudar nada. Então, se assim puder ficar, tá show, tá ótimo. Aí depende da gente, né? Depende de cada um de nós querer a mudança. É isso que é importante. E aí o repórter perguntou qual o papel do setor privado. Ele disse, olha, o papel privado das empresas é criar empregos, né? A gente vai trabalhando no cenário positivo, gerando novos empregos, aumentando salários, e aí a gente vai combatendo a desigualdade. Como se houver o momento conturbado da política na região. Isso acontece em todo mundo porque as posições estão cada vez mais polarizadas. Antes, uma maior parte das pessoas era mais ao redor do centro, agora você tem mais uma distância, né, maior entre os polos, e o que é importante de acontecer, e não tem acontecido em alguns países, é que as pessoas no poder precisam negociar, né, precisam se articular, precisam construir maiorias. Aí o repórter disse, havia uma euforia com o Brasil e a América Latina há 10 anos. A chance de se retomar esse ciclo, os preços das commodities estavam em um dos mais altos patamares já vistos. Isso ajudou não só o Brasil, que foi o mais beneficiado dentre todos na região, mas os ciclos são ciclos por causa dos altos e baixos. É parecido com a economia de uma pessoa. Se um ano foi ótimo, alguém começou a ganhar mais dinheiro, não pode aumentar seu padrão de consumo na mesma velocidade. Afinal, se o período de baixa vier, terá problemas. Foi isso que aconteceu na região. Por isso que as reformas são tão importantes para países como o Brasil se tornarem sustentáveis, né? O atual governo aprovou a reforma da Previdência, trouxe muito mais otimismo de que se estava indo na direção certa. Agora as outras reformas estão se mostrando mais complicadas, ainda mais em um ano eleitoral. Mas vejo esses tópicos muito presentes nos debates públicos e isso já é algo importante. Então a visão do presidente do Citibank na América Latina, eu deixaria isso aqui compartilhado com vocês para as reflexões de vocês, certo? Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!